Bom dia, Fábio Renner. Bom dia a todos e todas que ouvem e participam da Rádio Acústica. É uma satisfação poder falar contigo. Muito bem. Já está em Brasília ou está em Rio Grande ainda? Brasília. Já está em Brasília. Oh, pegou cedo a semana. A semana vai ser de 5 dias hoje em Brasília, essa semana, né, deputado? Corrida. Bom, completa. Não, aqui ontem tinha um excelente evento lá em Rio Grande. Ontem não, desde sexta, né? Nossa equipe estava fazendo a transmissão lá do Sunset Paddle, lá do Luciano, né? A etapa do BPT lá em Rio Grande, que foi um negócio magnífico, lindo, viu? Muita participação, né? É, muita gente. Eu saí ontem, peguei o ônibus das 10 da noite. Aí eu pego o voo às 5h20 da manhã de Porto Alegre, 7h30, eu chego em Brasília. Então, já dá cedo em para Brasília. participar. Mas é bom ficar bem cedinho aí, porque a semana já começa. Deputado, estamos chegando aí a 100 dias do mandato do presidente Lula e Alckmin. Muitas avaliações, eu estava dando uma lida nos jornais e algumas notícias assim, né? Geralmente é emblemático aqui, inclusive do Eduardo Leite, também o governo do Eduardo Leite avaliado nos 100 dias, né? Mas um presidente ou um governador que ele assume muitas vezes com o Congresso ou com a Assembleia em recesso no primeiro mês. Então é uma coisa que apenas é para conhecer a casa no primeiro mês. No segundo mês em diante que começa as coisas a andar. Como é que a gente poderia avaliar a entrada de Lula e Alckmin no governo nesses primeiros dias, assim? Acha que rendeu como rendeu na outra vez ou o processo é mais lento dessa vez aí? Bom, primeiro eu diria que são momentos bem diferentes, né, em relação a 2002, tanto em relação ao primeiro governo, 2003, como o segundo governo. Nós temos aí, nesses 100 dias, muita coisa aconteceu. Primeiro que nós saímos de uma eleição muito polarizada, mas não só no campo da diferença de ideias, nós temos que reconstruir ponte de diálogo e, infelizmente, com o tempo a gente perdeu. E culmina isso com os acontecimentos do dia 8 de janeiro, onde nós vimos um ataque direto às instituições, à própria democracia, um ataque ao poder judiciário, ao poder legislativo e ao próprio poder executivo. Isso nos coloca num grande desafio. Também dentro desses 100 dias, passa por nós construirmos um processo, eu diria, de unidade e reconstrução, que são os lemas do próprio governo Lula. Nesses 100 dias, eu poderia fazer referência a um conjunto de iniciativas que reconstroem políticas que, em relação aos últimos anos, elas foram ou desapareceram ou perderam força. Então, menciono aí a questão da política do Minha Casa Minha Vida para a população de menor renda, do faixa 1, que tinha desaparecido, ressurge no nosso país. Menciono, da mesma forma, o Bolsa Família, e para além dos R$600 também vem no bolso um valor adicional de R$150 em relação a crianças e adolescentes, além de um recurso específico para a mãe gestante, recursos esses que potencializam o Bolsa Família, né? Ao mesmo tempo, menciono investimentos importantes na área da infraestrutura, para que o ouvinte possa ter ciência, se é que ainda não tem. Nós temos aí para esse ano algo em torno de 22 bilhões, 23 bilhões de investimentos na área da infraestrutura, que representarão mais do que o que se investiu nos últimos 4 anos. Exemplo disso é a liberação de 234 milhões para a BR-116, que equivale ao que se liberou nos últimos anos, então, ou mais. Ao mesmo tempo, menciono a questão também de investimentos que foram feitos em relação à própria questão da aquisição de alimentos, que volta o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que se perdeu com o tempo. Menciono ainda
atualização em 38%, 36% aproximadamente na merenda escolar, que isso é um fôlego para os municípios também. Menciono o ressurgimento do Conselho de Segurança Alimentar, que havia sido extinto, a participação popular num tema tão relevante, e sabendo que nós temos um grande desafio, que é o fato de que a fome voltou no nosso país, então nós precisamos combater a fome, a produção de alimentos, e aí entra a questão do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, com investimentos virtuosos na área de incentivo à agricultura familiar, que produz alimentos diversificados para colocar comida na mesa das pessoas. Então, o fortalecimento da agricultura familiar, que saiu de 28 milhões que estava previsto no orçamento para 2023 para algo em torno de 500 milhões de reais, ainda acreditando que se possa ter mais recursos para essa área, somando-se, como já disse, ao programa de aquisição de alimentos. Tivemos programas nesse período recente que não foram exclusivos do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a questão da seca, e carece aí, por exemplo, houveram iniciativas do governo federal dialogando com o governo do estado também, mas principalmente com liberação de recursos para combater a questão da estiagem, que é continuada, mas ao mesmo tempo propondo ao governo do estado uma gestão compartilhada na construção de um programa que seja permanente, que trabalhe com a ideia de investimentos que sejam duradouros para possíveis secas, como, por exemplo, a questão de açudes e estocagem de água, outras alternativas, construção de cisternas, enfim. Ao mesmo tempo, eu acho que é importante nós dizermos também temas que são relevantes, que é a questão do debate sobre os combustíveis, que é um tema que ressurge, né, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a Petrobras já começou com algumas iniciativas na redução do diesel, né, do preço do diesel, do preço da gasolina. Ressalto ainda temas como que nos parecem importantes, que são a retomada do setor naval, que vem, não é por acaso que já começa a haver, por parte da Petrobras, um programa que vai desde a construção de novas licitações, como a P84, a P85, além de investimentos na área de descomissionamento, que, para quem não sabe, é desmantelamento. Então, eu penso tem novidade, né? A retomada também de políticas que enxergam políticas para a comunidade indígena, ao mesmo tempo com o surgimento do Ministério, o ressurgimento do Ministério da Cultura, que além da valorização da cultura é sim gerador de emprego, de renda. Então, um conjunto de iniciativas que eu entendo que nesses 100 dias nós tivemos muito eles, mas sabendo que nós temos grandes desafios pela frente. Um deles, em especial, é nós vermos a redução da taxa de juros no nosso país, que é de 13,75%, para que se tenha notícia, né? Nós temos aí o segundo colocado, é o México, ou seja, enquanto os juros, a taxa de juros real no Brasil é em torno de 8%, nós temos aí o México, que uma inflação similar, a taxa de juros é a metade. E o México é o segundo colocado. Então, essa taxa de juros, ela dificulta o acesso ao crédito, dificulta o acesso à produção, gera maior endividamento das pessoas que precisam procurar algum recurso aqui ou acolá. Então, são os debates que estão surgindo e acredito que o governo vai encontrar alternativas. Tem aí um
marco fiscal, o arcabouço fiscal foi lançado, tem na sequência o envio de um projeto de lei que já está sendo debatido, que é a reforma fiscal, né, com uma visão de ações duradouras, né, que possamos, a partir disso, recolocar o nosso país fora do mapa da fome, com retomada da questão da geração de emprego e de renda, né, e que nós possamos viver um cenário melhor. Agora, Renner, só para concluir essa primeira fala, sem dúvida alguma, o nosso país é um país de muitas alternativas. Nós vemos aí uma questão estratégica que nós temos no mundo hoje, é a disputa pela questão da energia. O Brasil tem energia limpa de todas as ordens, então as hidrelétricas, esse ano, um excedente, ao mesmo tempo a eólica, a fotovoltaica, nós temos uma capacidade de produção de energia muito grande, somando-se a uma base de indústria que existe, que precisa ser fortalecida, investimentos, retomada. Nós temos uma rede de universidades, institutos federais, que produzem conhecimento, que formam mão de obra, recursos humanos, enfim, e recursos naturais. Enfim, eu acredito sim que nós vamos ter um momento virtuoso no nosso país, né? E considerando também a questão macropolítica que o mundo está vivendo, penso que o Brasil tem uma oportunidade extraordinária. O nosso país volta a dialogar com os demais países do mundo, tanto os Estados Unidos, China, enfim, o Brasil tem a retomada de um processo de diplomacia que, do meu ponto de vista, ele é estratégico para nós pensarmos o nosso país dentro da questão geopolítica que ele se coloca, não só na América Latina, mas pela importância que tem para o mundo. Muito bem. O deputado Alexandre, houve uma reunião na semana passada, quarta e quinta-feira, em Brasília, que o senhor participou junto com o prefeito municipal de Camaquã e a presidente da Fundasul, uma entidade essa que há muitos anos labuta em Camaquã e que tem dificuldades históricas sobre esse assunto. Qual a sensação do senhor aí sobre essa reunião? Que resultado tem isso? Fábio, na prática, participou o deputado Elvino Bongás, deputado federal. O meu gabinete estava representado pelo Ronaldo, que é meu assessor aqui dentro do gabinete, e representando não só o meu mandato, mas também defendendo a pauta que me demandou nessa participação, principalmente foi a vereadora Marivone e também o deputado Zé Nunes, pela importância que a Fundasul tem não só para Camaquã, como para a região. Sabendo, como tu disseste, que passa por dificuldades no momento, e a sua direção está buscando, e aí também a presença do prefeito, buscando encontrar alternativas, considerando a existência de uma dívida, que não é pequena, e entre o patrimônio e o leilão tem que se encontrar alguma alternativa que preserve esse espaço na geração de acesso à formação, à educação e assim por diante. E a nossa expectativa é de que haja, junto ao governo federal, a receptividade com a possibilidade de que essa estrutura física ela possa ser recepcionada pelo Ministério da Educação, articulado aí com o Ministério da Fazenda, com planejamento, na perspectiva de que possa se tornar um braço, ou da UFPEL ou do Instituto Federal. O Instituto Federal tem cursos superiores, e, ao mesmo tempo, a UFPEL também, que tem interesse em ter uma alternativa de um campus avançado em Camaquã, pela importância que Camaquã tem, não só para os seus munícipes, para as pessoas que aí vivem,
mas para toda a região. Mas esse interesse busca de uma solução que seja duradoura. Esse interesse da Universidade Federal, isso assim, é sólido, deputado, ou ainda em estudos? Como é que funciona? Não, a manifestação da reitora Isabela é favorável, né? Tem uma discussão ainda a ser feita com o Instituto Federal, porque o Instituto Federal tem sede também, tem um campus avançado em Camaquã, né? Então também pode estar interessado. Então, é um processo em discussão, cujo resultado eu acredito que será favorável, considerando uma solução que seja pelo não encerramento das atividades nessas estruturas que a Fundasul tem, que possa ter uma continuidade através já com a participação do Ministério da Educação, e sendo que existe uma manifestação também junto ao governo, por parte do governo federal, de se somar à busca, a encontrar uma solução para que Camaquã e a região não perca essa estrutura que oportuniza a formação de muita gente nas mais variadas áreas. Agora, na situação mais diminuta, está com poucos alunos, pelas dificuldades que mencionas, mas logo aí adiante pode se tornar uma grande solução. Sim. Para aqueles que, porventura, não têm recursos, né, estar dando a oportunidade, sem deslocamento para outras regiões, poderem, em Camaquã, através de cursos ofertados pela UTFPEL ou pelo UIF, né, terem alternativas de ensino superior. Que tipo de curso, assim, a reitora fala, por exemplo, que Camaquã poderia servir para um determinado tipo de cursos avançados aqui? Foi dito alguma coisa sobre isso, deputado? Ou apenas o interesse, por enquanto, não tem nada definido? Eu entendo que a questão de ofertar cursos, né, caso haja concretização, seja com o IFE ou com a UFPEL, vai ser ofertado cursos que sejam de acordo com a demanda existente na região. Evidentemente, conversando também com a comunidade de Camaquã e com a comunidade da região, para que sejam cursos que tenham efetividade em termos de interesse, que a comunidade se aproprie dessa oportunidade. Eu sei que antes da existência do IFE, né, por vezes muita gente tinha que se deslocar, enfim. Hoje ainda, muita gente se desloca para outros centros para ter cursos superiores. Que tu não consegue então, ter todos. Não tem ainda uma definição, mesmo porque esse tema está surgindo de forma mais efetiva agora para a comunidade. Né? Então, vai ser aprofundada essa discussão e, uma vez se concretizando, sendo deferido, Fundasul, Ministério da Educação, UFPEL ou IFE, se concretizando a recepção desse patrimônio, por certo, vai estar discutindo com a comunidade, conversando com a comunidade, sim, ou dizendo a disponibilidade de curso, talvez até fazendo pesquisas no sentido de identificar qual é o sentimento da população, qual é a demanda existente. Sim. Então, ainda não tem uma definição quanto a isso. Tem que analisar esse assunto. Bom, deputado Alexandre, eu acho que é interessante a gente ir tocando nos assuntos, né? Vendo o que pode se fazer com relação a essas coisas, tudo que o senhor falou. Verbas da 116, verba para a nossa da 290, também entrou uma grana para lá que o pessoal ficou bastante satisfeito. E a gente vai vendo também as consequências desses assuntos dos primeiros dias de governo. E aguardando, né, que o Congresso e o governo se entendam aí para que o Brasil em si seja o maior vitorioso disso tudo. Queria te agradecer pela tua entrevista aí, na primeira entrevista do dia do deputado conosco aqui. Muito obrigado, deputado Alexandre. Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para ti e para todos aqueles que participam da primeira hora. E estou sempre à disposição, querendo construir, colocando esse nosso mandato à disposição
de toda a região.